ela não tem uma prega muito aparente, a prega dela está meio difusa. É um músculo que ele desce dessa região aqui do palato e ele gruda na região retromolar. Essa é a prega pterygomandibular. Ela vem na realidade da apófise pterigóide do osso esfenoide lá atrás da maxila. Então é uma prega muscular nesse sentido aqui, ó. No lado direito, no lado esquerdo, nesse sentido. Então, no lado direito do paciente você tem o ramo desse lado e a prega desse lado. Você forma um triângulo invertido. A punção é no meio do triângulo invertido, à altura de quase um dedo. Professor, como é que eu vou saber isso? Você vai virar, desce um pouquinho, você vai virar o paciente na sua posição de conforto, palpar o ramo, apoiar o dedo aqui, ó, enxergar a prega, apoiar o dedo na oclusal dos dentes, quase à altura de um dedo, de meio a um dedo de altura. Agora o bisel voltado para o osso vai ficar do meu lado. Todas as outras anestesias do lado direito, o bisel fica para o lado de lá, porque o osso está para o lado de lá. Só que eu vou correr, olha o ramo mandibular aqui, eu vou correr por dentro do ramo, não por fora. Estão vendo isso aqui? Então, o meu bisel tem que ficar virado para mim aqui do lado direito. Do lado esquerdo, eu vou correr por dentro do ramo do outro lado. Então o bisel tem que ficar virado para o lado de lá. Entenderam? Tá entendendo o que eu estou falando? É sempre voltado para o assoalho da boca. Sempre voltado para o osso. Para o osso. O osso, nesse caso, está aqui, ó. Olha o ramo mandibular dela, está aqui, ó. O forame mandibular está aqui, ó. Qual é a localização do forame mandibular? Isso é importante. Localização do forame. No horizontal, ele está a meio caminho do ramo mandibular. Ou seja, ele está no meio do ramo mandibular no sentido horizontal. E no sentido vertical, ele está de 5 a 10 milímetros de altura do plano oclusal da mandíbula. Lembra disso? Então, essa é a localização, tanto vertical quanto horizontal do forame. Então, a gente objetiva a proximidade desse forame, para anestesiar o nervo antes dele entrar no canal. Não é isso? Então, gente, olha, palpação do ramo, observação da prega pterygomandibular, por isso que a técnica chama pterygomandibular. Não tem a ver com nervo, porque não existe nervo pterygomandibular, existe prega pterygomandibular. A técnica chama o nome da prega, tá? Então, olha, apoio na oclusal, punção. Imagine que vocês vão correr dentro do ramo, então o bisel tem que estar virado para mim. Ó. O lado direito está para mim o bisel, tá bom? E aí nós vamos fazer técnica indireta. Uma punção pequena de 4, 5 milímetros, injeção de 1/3 de tubete. Volta, deixa a ponta dentro da mucosa, tá? Então, 4, 5 milímetros, 1/3. Voltou, deixou a pontinha lá dentro, girou na região mais ou menos entre canino e primeiro pré ou primeiro pré e vai aprofundar de maneira lenta até quase o canhão da agulha, tá? Se o paciente sentir um choquinho no lábio, você dá uma voltadinha para não ficar cutucando o nervo. Se você não aprofunda, olha, o ramo está aqui, se você não aprofundamento sentir que encostou no nervo, no ramo, no osso, acontece. O paciente vai sentir, doeu um pouco, é choque? Não é choque, mas doeu um pouco. Então você vira, diminui a angulação e aprofunda de novo. Entenderam? Lado direito é isso. E aí você faz a deposição dos outros 2/3 de tubete lá na profundidade. Entendendo? A técnica direta, você já vai oblíquo. Você já vai aqui, aprofundamento de 4, 5 milímetros, 1/3 de tubete, aí você vai aprofundar na mesma direção. Qual que eu gosto? Depende. Se eu quero anestesia, tentar mais o nervo bucal, se eu preciso mais do nervo bucal anestesiado, então eu vou na indireta. Se eu vou fazer um procedimento simples, eu vou na direta. Eu uso as duas, sinceramente eu uso. A direta não pega nada do bucal? Dificilmente pega. Direta dificilmente pega. A indireta tem 50% de chance de pegar. A direta tem bem menos. Entenderam? Se não pegar a anestesia do bucal, professor, eu vou fazer uma dentística, uma endo do molar. Teoricamente, que nervo é? O velar inferior. Velar inferior. Muitas vezes, vocês vão perceber na experiência de vocês, que existe uma anastomose nessa região vestibular dos molares inferiores.
na minha opinião, na região, inclusive periodontal vestibular. Qual é o sinal clínico que pegou a pterígo mandibular? Apliquei, depositei. A pterígo é uma anestesia que precisa esperar 5, 7 minutos. Não adianta ficar injetando o paciente. Posição certa, bisel certo, aprofundamento certo, deposição lenta. Depositou, acabou. Aí você vai preparar a tua bandeja, arrumar tuas coisas, bater um papinho com a secretária, 5, 7 minutos. Aí você pergunta, qual é o sinal clínico que o paciente sente? Vê se tá sentindo aqui. Esse lado tá o igual lado. esse lado. Como ele entra no canal mandibular, corre o canal mandibular e sai com o mental, o sinal clínico da anestesia pterygomandibular é o formigamento de Do lábio. metade do lábio inferior. Se não formigar o lábio, não pegou a pterígo, entenderam? Ah, tá só a língua, doutor. A língua pegou quem? Igual. Igual. O lábio tá formigando? Não, não tá. Tá sentindo nada aqui? Não, tá normal. Então, não pegou a pterígo. Aí, depois de 5, 7 minutos, você vai pensar em dar um segundo tubete se precisar. Talvez vai um pouquinho mais fundo, tá? Inclina um pouquinho mais para tentar pegar. Certo? Triscou, deu choquinho, você volta um pouquinho e solta a anestesia tranquilo. Tá? Muda o ângulo e volta um pouquinho. Agora para mudar o ângulo lá dentro, hein? Você tem que tirar. Toda vez que for mudar o ângulo, você tem que tirar, deixar só a pontinha dentro e fazer assim. Você não pode arrastar a agulha dentro do tecido muscular, que você rompe a agulha. Entenderam? Então, o sinal clínico da pterygomandibular, anestesia do hemilábio inferior, certo? Não pegou aqui, não pegou a pterígo. E aí você vai fazer um procedimento de dentística, endo no molar, segundo molar, terceiro molar, e você não consegue, tá? Hoje tá 12 o negócio, hein? E você não consegue anestesiar corretamente o dente. Tá formigando? Tá. Língua tá formigando? Tá. E aqui tá formigando. Quer dizer, o paciente tem todo o sinal de pterígo e o dente fica doente. Isso acontece em 40% dos pacientes. Aí você precisa fazer o complemento bucal muitas vezes, mesmo que não seja uma cirurgia. Tá? Você fica doendo com todo o sinal de pterígo, esperou, tudo tranquilo, tudo legalzinho, o dente continua sensível ao motor ou a lima de endo, alguma coisa, você tem que fazer o complementozinho pro bucal. Tá? Porque existe ali talvez uma anastomose na região periodontal, entenderam? Anestesia bucal, olha, boca bem aberta, você palpa o ramo mandibular, o ramo continua como linha oblíqua, o nervo ele sai dessa parte de dentro e corre e sai pela linha oblíqua aqui. A punção aqui é muito rasa, porque assim a linha oblíqua está muito abaixo dessa pelezinha aqui. Então, se tentar aprofundar, você vai machucar o paciente. É só a pontinha da agulha, entrou a pontinha, você já começa a depositar ali. Direto aqui, ó, nervo bucal, ó. Na linha oblíqua, mais ou menos a região do segundo molar, terceiro molar, você já só perfurou um pouquinho e já começa a soltar. Porque dói, inclusive. Avisa o paciente porque dói também. E do lado esquerdo, como é que faz a palpação, posicionamento do lado esquerdo? Você não está vendo, mas você está sentindo tudo aí, né? Deixa eu chegar para lá. Lado esquerdo, gente, tem a técnica, é o polegar que palpa e encontra os pontos, tá? Tem o lado esquerdo, técnica cruzada, assim. Para quem é canhoto, é só inverter o que eu estou falando, tá? Tem a técnica cruzada, tem gente que palpa sem anestesia assim, ó. Eu acho isso aqui super incômodo, mas eu conheço gente que anestesia assim. O cara vai com a mão cruzada. Chama pterígo mandibular com a mão cruzada, tá? Então, eu prefiro ir mais por trás do paciente, envolve a cabeça do paciente com a tua mão. Cuidar das meninas que tem peito grande para não ficar encostando no peito. A minha sogra coloca. Tenta no seu olho, assim. Não, você vem por trás aqui. Tem que avisar porque fica roçando o paciente. Não tá brigando, não? Então, ó, prega a pterígo mandibular, agora tá do lado de dentro, ó. Tá aqui, ó. E o ramo tá do lado de lá, ó. O triângulo inverteu, tá? Polegar, oclusal dos dentes, faz a punção aqui, a 5 milímetros, volta um pouquinho, gira até a altura de primeiro pré, mais ou menos, e aprofunda com o bisel voltado para lá agora. Eu estou correndo por dentro do ramo do lado esquerdo aqui. Entenderam? Você tem que pensar para poder usar o bisel, tá? Então você vai lá, se pegar no osso logo você volta, deixa só a pontinha dentro e diminui a inclinação. Entenderam? Mesma coisa que o outro lado, sinal clínico, lábio inferior. E o bucal também deve ser manipulado a mucosa com o polegar, aqui ó. Injeção direta, pouquinha pontinha, rapidinho, já começa a injetar devagarzinho.
Porque dói. A anestesia bucal dói porque a linha oblíqua ela é muito rasa em relação à pelezinha da mucosa. Certo? Certo. Faltou só quem na mandíbula? O nervo mentual. Não, aí eu dei. Não, mandíbula. Na mandíbula. E qual que é o que a gente... Aqui é o naso palatino, aqui eu dei. Eu já sei. Do lado da papila. Na mandíbula faltou o nervo mentual. Quando eu uso a anestesia do nervo mentual? Por causa dos círculos? Pra Fazer anestesiar um o nervo. procedimento. Olha, você tenta uma infiltrativa, não está muito legal, no canino no lateral. Então você vai no nervo mentual. Por quê? Você chegar bem próximo do nervo mentual e depositar o anestésico ali, ele vai penetrar o forame mentual e vai anestesiar quem? O nervo mentual e aquele prolongamento que vai continuando, chamado nervo incisivo. Então a anestesia precisa do nervo mentual, da região mentual, ela pega também o nervo incisivo que vai até o central, certo? O primeiro premolar inferior é possível a anestesia dele através do nervo mentual, porque ele está na localização muito próximo e se chegar bem perto anatomicamente do nervo mentual e depositar no nervo mentual, ele penetra o canal e anestesia o primeiro premolar. O segundo premolar, nem pensar. Tudo antes do primeiro pré vai? Vai. Se pegar no foro mentual, vai. No segundo pré, não tente dar anestesia mentual porque não pega. A gente vê aluno tentando aqui, porque ele não gosta de dar ptérico, tem medo. Então ele vai no mentual para fazer segundo pré e dói. Então, segundo pré para trás, nem pensa. Tá? Primeiro pré você pode... Ah, tá, você deu uma mentual bacaninha e tal, não consegue o procedimento no primeiro pré. Vai aonde? Ptérico mandibular, que bloqueia tudo, teoricamente. Certo? Nesse nervo mentual, você vem por trás do paciente, abre, boca bem aberta, instrui o paciente com a boca bem aberta. A localização do foro mentual entre os dois pré-molares, mais para o segundo pré, um pouco abaixo do ápice do pré, tá? Então você vai por cima aqui, ó, afasta a musculatura, bisel voltado para o osso e na região do segundo pré entra um pouquinho mais para baixo, né? Entra um pouquinho, metade da agulha aqui e vai anestesiar aquela região que pega toda a parte mentual, que é a parte mole aqui, mas se você chegar perto do nervinho, você vai anestesiar também o nervo incisivo. Lado contrário, é o polegar que faz a manipulação, a mesma coisa. Você vem com a carpule bem reta aqui, bem certinha aqui. Tá vendo a posição? É isso aí. Alguma dúvida em relação à mandíbula? Ele exterioriza na altura do primeiro pré? Entre os dois prés, mais pro segundo pré. É o forame mentual. Hã? Isso é sempre assim, né? Sempre assim. A localização do forame mentual ele não tem muita mudança. O normal da anatomia é entre os dois prés, mais pro segundo pré, mais na altura do segundo pré. Mas ele não pega o segundo pré. O segundo pré ainda é um ramo dentário que vem do alveolar inferior. Porque no crânio de resina ele é um pouco mais pra frente do que isso. É, mas ele não é, não. É entre os dois prés. É entre os dois prés, mais pro segundo pré. Não, tá certo aqui, ó. Entre os dois prés, mais pro segundo pré. Tá certo. O buraquinho tá certo. Certo? No meu não tá. Então, a anestesia dos posteriores, de primeiro pré, segundo pré para trás, é epitérico mandibular. Não adianta querer dar infiltrativa, mentual, não pega. Mentual é de primeiro pré para frente. Tá? E bem preciso. Injeção lenta, avisa o paciente da anestesia, ajeita a cabeça do paciente como ficar melhor para você, abre bem a boca, deixa a boca um pouquinho fechadinha, é assim que faz. O segredo, gente, de um bom profissional, um dos segredos de um bom profissional de odonto, principalmente na experiência anestésica, eu falei para vocês, a experiência anestésica é um momento crucial no tratamento. Se o paciente passar por um bom momento anestésico, ou seja, não tão dolorido, não tão traumático, ele vai avaliar você bem, tá? Ah, professor, mas eu não tenho a mão muito firme. Tem pessoas aqui que vão anestesiar bem logo do começo, tem pessoas que vão tremer muitos anos ainda. Tem pessoas que vão ter dificuldade manual. É como a escultura. Cada tem o talento manual. Eu sugiro que todos, quem tem e quem não tem habilidade, tentem se colocar no lugar do paciente nesse momento. Quanto mais compaixão você for capaz de sentir pela situação que o teu paciente está vivendo, melhor profissional você vai ser. Porque o cara que está sentado ali, ele tem emoções e 99% odeia estar sentado ali. Ele está ali porque confia em você, está gastando dinheiro dele para você picar a boca dele.
e furar a boca dele. Concorda? Então, quanto mais carinho, mais consideração, mais compaixão você tiver pelo paciente, eu garanto a vocês que ele vai reconhecer isso.